O nosso trabalho foca no parentesco socioafetivo, que no histórico legislativo do Brasil possui um reconhecimento um tanto conturbado. Bom, primeiramente, tem-se que o conceito de parentesco, ele possui uma amplitude de significados. Nesse sentido, é possível conceber três possíveis relações de parentesco: o parentesco consanguíneo, ou como os muitos chamam, parentesco natural, o parentesco por afinidade e, por fim, o parentesco civil. É válido mencionar que as ordenações filipinas, o conjunto de leis que vigorou por quase 230 anos no país, possuía requisitos restritos para o reconhecimento da paternidade. Afinal, a sociedade da época não tinha interesse de reconhecer os filhos considerados como bastardos, e não se pensava de qualquer forma em paternidade por afeição ou adoção. Bom, na sequência, o Código Civil de 1916 também não se preocupou com os filhos tidos fora das relações matrimoniais, e muito menos com os filhos de vínculos afetivos. Assim, esse ordenamento proibia o reconhecimento de filhos chamados de espúrios, ou frutos de adultério, ou de incesto, e ao tratar de filhos adotivos, ainda havia uma ampla discriminação, e eles não podiam ter direitos sucessórios. Assim, foi somente com a entrada em vigor das leis 4.737 de 1942 e 4.883 de 1949 é que foi dada permissão jurídica para o reconhecimento da paternidade fora do casamento pelo homem casado. Agora, a igualdade entre filhos só veio mesmo na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com a promulgação do Pacto de São José da Costa Rica, em 1969. E essa lei finalmente estabeleceu que deveriam ser reconhecidos iguais os direitos tanto aos filhos nascidos fora do matrimônio, quanto os nascidos na constância do casamento. E foi a Carta Magna de 1988 que realmente estabeleceu uma real revolução social na legislação brasileira, porque esse ordenamento garantiu a igualdade entre filhos, sejam eles biológicos, afetivos ou adotivos. Passando agora para o tópico 2 sobre o parentesco socioafetivo no Brasil, nós trouxemos inicialmente alterações nas estruturas e modalidades familiares que proporcionaram reflexos em diversas categorias jurídicas, destacando principalmente a mudança de um viés embasado na moral sexual excludente, que não reconhecia filhos havidos fora do casamento, para uma nova visão que não discrimina a filiação, independentemente da sua origem biológica ou civil. Assim, deve ser atendido o melhor interesse da criança nos moldes do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Acerca da relação de parentesco estabelecida entre pessoas unidas por laço de família, é pertinente a discussão em relação à obra Eu Mesma Irene analisada no artigo, porque, em suma, nós temos que, no filme, após um casamento frustrado, o protagonista atua como o verdadeiro pai das crianças deixadas pela genitora e que foram frutos de uma relação extraconjugal conhecida. Assim, o protagonista se torna responsável pelas crianças até elas atingirem a maioridade, de forma que cumpriria no Brasil os requisitos subjetivos e objetivos de reconhecimento de filiação socioafetiva, isso é, a posse do estado de filho e a criação de vínculo de afetividade, o pressuposto de possuir o nome de família, apesar de tal elemento não ser reconhecido como essencial para alguns doutrinadores, como o ministro Edson Fachin pontua, o reconhecimento dos pais e da sociedade do estado de filho e o tratamento constante de filho. Assim, caso fosse reconhecida judicialmente essa filiação socioafetiva das crianças, os efeitos jurídicos seriam aplicados, sem distinção entre filiação socioafetiva e consanguínea, por expressa vedação legal. Assim, teriam direitos de personalidade, atrelados principalmente ao princípio da dignidade da pessoa humana, e teriam também direitos patrimoniais, com destaque para a prestação de alimentos e de sucessão. Assim, nós concluímos que, entrelaçando a cena do filme com o objeto de estudo, que é a filiação socioafetiva, verificam-se que tanto os elementos subjetivos quanto objetivos entre pais e crianças seriam cumpridos caso a situação ocorresse no Brasil. E assim, através da sutileza do tema tratado paralelamente à trama principal, nós podemos notar aspectos relevantes ao direito de famílias e as propostas de reflexões sobre o tema. Agora, segue-se a análise de alguns efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento do parentesco socioafetivo,
principalmente no que tange à proteção da criança e do adolescente e ao dever de prestar alimentos, sendo das categorias pessoal e patrimonial, respectivamente. Bom, agora a gente vai passar um pedacinho do filme Eu Mesmo e Irene, que foi a obra que a gente escolheu para tratar desse tema de parentesco socioafetivo. You can imagine it wasn't easy for little Jamal, Lee Harvey, and Shantae Jr. growing up without a mom, but Charlie made that little house into a big old home, and the boys flourished. Let me tell you, they were smart ones. What are you building, fellas? A nap time, Daddy. Bye-bye! Bye, Daddy. Have a good time at work. Os efeitos do parentesco socioafetivo e as responsabilidades atribuídas na proteção às crianças e adolescentes. O parentesco socioafetivo produz os mesmos efeitos do parentesco natural em sua totalidade. Portanto, não existem diferenças de direitos e deveres entre os filhos genéticos e os socioafetivos. A filiação socioafetiva, não obstante sua definição categórica seja fruto de uma construção doutrinária e jurisprudencial, possui hoje proteção não somente legal, mas também constitucional. Isso se dá a partir da interpretação do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que foi adotado em âmbito infraconstitucional pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 1596, cuja redação veda expressamente qualquer diferenciação ou discriminação dos filhos, sejam eles oriundos ou não de relação matrimonial ou de adoção. Desse modo, os filhos socioafetivos têm os mesmos direitos sucessórios e de pensão alimentícia que os naturais, assim como os pais socioafetivos possuem os mesmos direitos de guarda, convívio e, quando for o caso, de visita. Há, ainda que em caráter majoritariamente didático, uma divisão sobre os efeitos do parentesco socioafetivo, que os classifica como pessoais e patrimoniais. Nos primeiros estariam englobados a criação do vínculo de parentesco na linha reta e colateral, que permite a adoção do nome da família e gera impedimentos civis e públicos, e a criação do vínculo de afinidade. Já o segundo se relaciona aos direitos ou deveres ligados a alimentos e à sucessão. Por fim, ressalta-se a necessidade de cautela quanto ao reconhecimento da filiação socioafetiva, uma vez que, pelo princípio constitucional da igualdade dos filhos, os quais se inserem na cadeia familiar ou por ela são atingidos, haverá necessariamente o envolvimento de terceiros, não diretamente comprometidos na relação socioafetiva, mas que inexoravelmente serão compreendidos, em razão do dever de solidariedade intrínseco às relações de parentesco. Ainda na linha dos efeitos do parentesco socioafetivo, é necessário falar sobre a prestação de alimentos e essa forma de parentesco. A obrigação de prestar alimentos corresponde a um complexo instituto e de extrema importância social. Por isso, quanto ao tema, a doutrina leciona que emergem 3 pressupostos para o surgimento da obrigação alimentar. O primeiro é o parentesco ou vínculo marital ou da união estável. Segundo, a necessidade e a incapacidade de sustentar por si próprio. E, por fim, a possibilidade de fornecer alimentos de parte do obrigado. Como já tratado neste trabalho, foi consolidado que o vínculo afetivo pode constituir uma relação de filiação com base na posse de estado de filho. Desse modo, é notório que a filiação socioafetiva, dada sua consolidação jurídica e seus reflexos dentro do direito, também atrai a obrigação de prestação de alimentos, considerando o preenchimento dos pressupostos tratados. Nesse sentido, foi estabelecido pelo enunciado 341 da 4ª Jornada de Direito Civil que, para os fins do artigo 1696 do Código Civil, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar. Analisando a jurisprudência referente ao tema, uma das mais importantes decisões foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 898-060 de Santa Catarina, que fixou que a paternidade socioafetiva
declarado ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, foi estabelecido que a paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico. Sendo assim, pais biológicos e pais afetivos encontram-se obrigados à prestação de alimentos. Por fim, quanto à prestação de alimentos, vale lembrar que, apesar de não haver consenso entre a doutrina especializada, a obrigação de prestar alimentos não é solidária, e sim subsidiária e complementar. Portanto, tanto o pai biológico quanto o socioafetivo podem ser obrigados a pagar, conjuntamente e dentro de suas capacidades, o alimento ao filho. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?